Oi, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Eliana, mas pode me chamar de Eli. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se não, é muito bom ter você aqui de volta. Eu recebi esse pedido do Ademir e eu tenho que confessar que eu amei. Eu realmente nunca tinha pensado nisso, sobre ter essa diversidade, digamos assim, entre os meus sims, e eu nunca tinha reparado, inclusive, que os meus sims, eles são todos magros. Então eu fui atrás, fiz uma pesquisa e eu descobri algumas coisas interessantes. A primeira é, por padrão da EA, o sim, ele não é forçado a aumentar peso. Mesmo na hora que um sim novo é gerado no jogo, o slider, ele tem a tendência a sempre ficar na metade, a menos que realmente a genética dite que ele vai ser acima do peso, ou que ele vai ser mais magro, ou que ele vai ter menos músculo ou mais músculo. E o sim, ele não é forçado a uma coisa ou outra, a menos que você realmente tenha, por exemplo, um mod como Story Progression Skills, que o mod vai forçar o sim a ir pra academia para ganhar habilidade atlética. Mas percebe que, por padrão do jogo, nenhum sim ele é realmente forçado a ganhar peso. Então, eu fui atrás e achei 5 mods que podem ajudar a aumentar essa diversidade no seu mundo e eu amei o resultado. Antes de entrar no vídeo, eu quero destacar o comentário do Eric, também conhecido por nós aqui da comunidade como Boring Bones. Eu não tenho palavras para descrever a emoção que eu senti quando eu vi esse comentário. Gente, literalmente eu gritei de emoção. Se você também quiser aparecer por aqui, é só deixar um comentário que eu escolho aleatoriamente para esse shoutout. Desde já, muito obrigada, gente. E sem mais delongas, bora pro vídeo. São 5 mods, mas podem ser 4. E na verdade podem ser só 2. Depende do que você tiver interesse. Este primeiro mod, que chama 2x Weight and Fitness Integration Core Mod by Consort, o que ele vai fazer é aumentar o espectro do slider. Por padrão, o slider da EA vai de -1 até 1. Com este mod, ele vai de -2 até 2. Aqui a gente tem uma foto que mostra a diferença com o mod. Então aqui seria o máximo de atlética da EA. E aqui é com o mod agora, você vê que ele fica bem mais definido e bem mais forte. Aqui é o máximo de peso, então você vê que com o mod ele fica bem mais gordo e obeso. E aqui é com o mínimo de peso padrão EA, e aqui é o mínimo de peso agora com esse mod, certo? Então aqui estaria no -1 e aqui está no -2. Aqui estaria no 1 e aqui estaria no 2, certo? Para baixar este mod, você viria aqui na página de download e aí a gente tem várias opções. O que nos interessa estaria nessas duas primeiras. Uma seria se você realmente quer que ele vá até 2, então de -2 a 2. E o segundo seria se, por exemplo, você quer que ele vá só até 1,5. Então de -1,5 a 1,5. Decidiu qual você quer, clicou em download, vai abrir. Aí você vai pegar esse mod e vai levar lá para sua pasta package, que fica em documentos, Electronic Arts, The Sims 3, mods package. Então seria só daqui, arrasta para cá. Eu não vou fazer isso, por quê? Este mod, ele não é necessário se você tem o Master Controller. Como eu tenho o Master Controller, eu não vou baixar esse mod. A outra opção que nós temos é o Master Controller. Se você não tem o Master Controller, recomendo você baixar nesse exato momento e assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que são 30 minutos eu explicando passo a passo como funciona o Master Controller e tudo que ele faz. Então, não tem mais desculpa para não ter o Master Controller. Clicou no botão verde, abrir. O arquivo que aparece aqui, você vai arrastar lá para a sua pasta Packages, ou como eu, por exemplo, no caso, tenho uma pasta NRAS. Aqui no nosso jogo, a gente vai vir na prefeitura ou no computador, NRAS, Master Controller, configurações, CAS, e aqui no Slider Multiple Body e Slider Multiple Facial, a gente vai mudar esse número 1, que esse aqui é o máximo do slider. Então, se você quiser um slider 3, 1,5, 2, você colocaria aqui. Eu vou colocar para 2. Então, o meu máximo do slider vai ser 2 para o body. E eu também vou mudar a facial, porque alguns sliders o jogo vai entender como sendo de facial. É uma coisa estranha, mas é isso aí. Colocou os dois como 2 ou 1,5, ou o número que você quiser. Aceitou. Pronto. Esta faz a mesma função que aquele mod de 2x Weight and Gain que eu mostrei. Outro mod que eu quero mostrar que vai ajudar nisso é o Retuner. O Retuner ele vai mudar várias coisinhas no jogo, mas para o que nós vamos usar aqui, ele vai fazer o seguinte.
ele vai alterar o tempo que o sim leva para atingir o máximo de força ou do ganho de peso usando a esteira e a máquina de peso. Para fazer o download, vem no botão verde, é sempre o mesmo esquema, tá, gente? Vem no botão verde, abrir, e esse arquivo a gente vai colocar na nossa pasta packages, que documentos Electronic Arts, The Mods Packages, ou eu, no meu caso, por exemplo, arrastaria para a pasta NRAS. Não vou fazer isso porque eu já tenho este mod instalado. Estando no jogo, o que nós vamos fazer? Gente, olha a cor que ficou Sunset Valley com o meu Lightning. Estando no jogo, eu vou vir em NRAS, Retuner, Settings, General, By Tunable XML. Ele vai abrir esta lista. Aqui a gente vai procurar, está na ordem alfabética, graças a Deus, a gente vai procurar. Não, aqui ó, Sims 3, Gameplay, Object, Hobbies and Skills. Uma vez que ele abre essa lista, vamos descer e vamos aqui no Treadmill. Nesta função, tá? Days to reach cardio shape. Isso aqui indica quanto tempo de um dia para ele atingir o máximo do atlético. Aqui está meio, significa que são 12 horas, o sim ali correndo, ele já ficaria no máximo do atlético. Percebe que é muito pouco tempo? Então, eu gosto de colocar 3, porque são 72 horas. Eu poderia colocar 2, eu poderia colocar 1, eu poderia colocar 5. Não tem limite, tá? Significa que numa esteira, ele levaria 3 dias para atingir esse máximo do cardio aí. E aqui eu vou colocar o X, porque eu quero voltar para essa lista. Aqui nesta lista, a gente vai descer lá para baixo de novo. E a gente vai vir nesse Workout Bench. Workout Bench é a máquina de peso. Aqui a gente vem em K, Days to Reach Muscular Shape. Então, aqui é para ele ter o máximo da musculatura. Aqui também está meio, então eu vou colocar 3. Para o Retuner é isso, eu aceito e pronto. Outro mod muito interessante que a gente tem é esse do Weight Gain Mod. E ele vai fazer, assim, ganhar peso depois da gravidez. Então, aqui nós temos uma foto do que seria ela antes de gravidez, depois de uma gravidez e depois de 2 gravidezes. Percebe que o corpo foi mudando. É meio irreal, assim, entrar e sair com o mesmo corpo depois de 5 gravidezes, né? Para baixar, vem aqui na tela de download, clicou no botão download, abriu, e esse arquivo a gente vai colocar lá na nossa pasta package. Eu não vou porque eu já tenho ele aqui. Por isso que nós estamos com a família dos Keaton, porque a Justine, como você pode perceber, ela está grávida. Eu vou levar ela pro CAS para vocês verem como é que tá o corpo dela. E depois eu volto mostrando como ficou o corpo dela depois de 1 ou 2 gravidezes. Essa daqui é a Justine antes de ter o seu primeiro filho. E essa é a Justine após a primeira gravidez. Aqui está a Justine depois da segunda gravidez. Eu agora vou colocar as 3 fotos para vocês verem a diferença. Eu não sei se você percebeu ou não, mas todos os mods que eu mostrei até agora, eles agem sim assim. É bem sim específico. Eu clicaria no Marte, levaria ele pro CAS e ajustaria o slider da maneira que eu quero. Eu clicaria no outro. Então, o último mod que eu quero mostrar corrige justamente isso. E é esse Project Landslide Script Mod by Consort. Consort é o mesmo criador daquele primeiro mod que eu mostrei. O que ele vai fazer é abrir a possibilidade da gente na barra de trapaça, vou dar esse nome, naquela barra a gente aleatorizar para toda a população de uma vez o slider. Aqui a gente pode aleatorizar todo e qualquer tipo de slider, tá? Então, por exemplo, aqui ele tá mostrando como é que a gente faz o slider das orelhas. Aqui a gente está aplicando a altura do nariz. Ele mostra aqui um exemplo aplicando slider de altura. Eu vou mostrar isso porque eu tenho este mod instalado também. E eu aconselho muito que você leia essa página para tentar entender como é que deve ser escrito lá na barra. Então eu vou para o jogo agora para mostrar como é que a gente pode aplicar esses sliders para a população com alguns filtros específicos. Todos os filtros que eu usar agora eu vou deixar na descrição, tá bom? Certo, para fazer o Project Landslide funcionar, mas a gente vai abrir a barra de trapaça, não sei, cheat bar aqui, e vai digitar do jeito que aparece no site. Então a gente vai começar slider. E aí, a gente vai aplicar para toda a população. Slider de peso. Então, weight em inglês, né? Set to. Se eu quero estabelecer um limite, então eu não quero que
todo mundo receba o mesmo slider, mas sim que seja aleatório entre um espectro, eu vou colocar esse range menos meio até 1. O que ele está falando aí é que toda a população seria aleatorizada dentro do slider de peso entre menos meio e 1. Só que a gente aumentou esse valor usando o Master Controller, certo? Então eu vou colocar que vai de menos 2, certo? Que foi o máximo que eu coloquei. Até, então eu dou um espaço para 2. Só que o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, o Marte, ele é atlético. Então eu posso aplicar um filtro em que eu falo que este range aqui, ele só vai ser aplicado se ele não for atlético. Porque eu entendo que quem é atlético não estaria dentro de um range desse. E aí, como eu faria isso? Eu colocaria C, if, pontinho de exclamação para dizer que eu não quero os esportistas, que então eu uso o nome do traço, que é que não sejam atléticos. E aí eu dou um Enter. Ele vai demorar um pouquinho e logo vai aparecer aqui, ó. Todos esses que não têm o traço de atlético receberam a aleatorização. Aí, o que eu posso fazer? Posso vir aqui do mesmo jeito, colocar lá slider, altura. Eu uso o slider do Semar, então eu coloco o nome dele aqui. Aí eu vou falar set to range. Lembra que eu levei o meu range até 2, tanto para um quanto para outro? Então eu poderia ir com altura até 2. Eu não vou fazer isso porque eu acho que realmente vai dar muito pau em muitas animações. Mas entre 1 e menos 1, o jogo vai lidar bem com isso. Eu posso falar que eu quero que vá de menos 1 até 0,25. Ah, eu não quero menos 1 porque eu acho que vai ficar muito baixinho. E ficar muito baixinho, vai dar pau nas animações. Eu vou colocar ponto 75 até 0,25 se for mulher. Lembrando que todos esses códigos que eu estou usando aqui, eu vou deixar aqui. Então, aí eu dou um Enter e ele vai aparecer aqui. Da mesma maneira, eu posso, por exemplo, aplicar um slider de força para os sims atléticos. Então, eu viria slider fitness, set to range. Aí eu vou colocar aqui, vai ser um fitness entre 0,5 até 2. Se for homem, if is male. Se for homem. E se tiver o traço atlético. E se for homem. Então isso quer dizer o seguinte, que eu estou aplicando o slider de fitness para entre meio e 2, se for homem e se tiver o traço de atlético. Aí eu aperto o Enter, ele não vai aplicar para muitos, porque eu acho que não tem muitos atletas. Ó, todos esses ganharam, tá vendo? O nosso Marte, ele foi para 1,5. Olha como ele ficou mais fortinho. Dessa maneira, brincando com os traços e com os sliders que a gente tem, a gente pode, por exemplo, aplicar que quem tem o traço de náufrago do sofá, por exemplo, vai ter um slider de peso maior. Quem não tem esse slider fica numa porcentagem menor. Quem tem atlético vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Se é mulher, vai ganhar mais ou vai ganhar menos, altura e tal. Pensando em slider, a gente usando esse código, sabendo qual é o nome do slider, a gente pode usar aleatoriedade de pele, aleatoriedade de largura de ombro, aleatoriedade de um monte de nariz, de boca, tudo isso. Uma vez que a gente aplica todos os sliders que a gente quer e aleatoriza desse jeito, a gente vai ter uma diversidade muito maior na nossa cidade, concorda? Agora, vamos supor que a gente quer aleatorizar para quem não foi aplicado ainda. No meu caso, não vai funcionar, porque eu não tenho novas populações chegando, eu não tenho novas pessoas nascendo, não tenho nada. Mas vamos supor que eu quero fazer isso para quem ainda não foi aplicado. Então, eu poderia fazer, por exemplo, eu quero o slider de altura entre esse intervalo, menos 0,4 até 1,25. Isso aí independe, tá? If is male. E aí, no final, eu poderia colocar aqui um skip set. Esse skip set, eu falo, você vai aplicar isso para todo mundo que ainda não teve esse slider aplicado. E aí eu daria um Enter. Aqui, ele não vai dar ninguém, porque, afinal de contas, eu acabei de aplicar para todo mundo. Isso aí serve assim, vamos supor, você tem a população sua, você tá jogando depois de um tempo e os sliders, as pessoas começaram a chegar, novos sims começaram a nascer, e aí a população ainda não teve os sliders aplicados do jeito que a gente fez aqui. Então,
você pode fazer desse jeito. E aí, quem não tinha recebido da primeira vez, vai receber agora os novos sliders e a nova aleatorização. Gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre como ganhar peso dentro do jogo. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários para mim. Eu adoro quando vocês participam. Adoro saber que vocês estão gostando do conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, como o Ademir, que quis saber sobre o peso, pode deixar aqui nos comentários. Se você quer que eu reveja algum mod em específico, se você quer que eu traga algum mundo também, deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu tenho uma lista enorme ainda de coisas que eu quero trazer para vocês. Eu vou incluindo e vou trazendo aos poucos. E é isso. Eu posso demorar, mas eu respondo todo mundo. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Fui!